Eu não acredito em videntes. Calma, pessoal, eu não sou esse tipo de cara que tem uma visão fechada sobre determinado assunto. É por causa que videntes não possuem apoio científico e nem mesmo possibilidades de realizar o que eles prometem realizar com 100% de certeza. Desde que comecei a mexer com o terror, eu não posso afirmar mais de que algo sobrenatural é inexistente ou não tem provas para acontecer. Da mesma forma, também não posso afirmar que os videntes não consigam realizar aquilo que eles fazem, mas eu continuo cético sobre isso. Porque a maioria dos videntes atuais, geralmente eles pegam alguma coisa que aconteceu recentemente e eles forjam uma prova comprovando que eles previram aquele acontecimento há algum tempo atrás. Mas um de vocês falou para poder falar um pouco sobre a Baba Vanga. Rapaz, se você também é cético como eu com videntes, prepare-se para mudar um pouquinho de opinião como eu mudei. E como sempre, as cenas a seguir são extremamente perturbadoras. Se você sofre de síndrome do pânico ou problemas cardíacos, por favor, não assista esse vídeo. Mas se você quiser saber a verdade sobre a Baba Vanga, seja bem-vindo. Você está sob sua própria conta e risco. Evangelia Pandeva Dimitrova, conhecida popularmente como Baba Vanga, foi uma cega, curandeira e vidente nascida em 1911. Ela viveu quase toda sua vida na Bulgária, fazendo pequenas viagens ocasionais, e morreu no dia 11 de agosto de 1996. Em 1960, Evangelia teve a sua clarividência reconhecida pelo governo búlgaro. Somente para ela foi criado um instituto de sugestiologia e parapsicologia da Bulgária, instituto esse que existe até hoje. 6 anos depois das descobertas que esse instituto fez sobre a clarividência dela, como a primeira clarividente, a primeira vidente do planeta a ser considerada uma funcionária pública, devido a um pequeno salário que ela ganhava, uma equipe de 2 secretárias e alguns outros funcionários, ela começou a ter uma vida mais comum, porque até então, antes da sua contratação, ela chegava a atender cerca de 50 pessoas em sua casa, sem cobrar nada por isso. A primeira previsão dela para mim foi uma das mais assustadoras. No inverno de 1941, Baba Vanga teve um estranho sonho, no qual um cavaleiro aparecia para ela e falava a seguinte frase: "O mundo está à beira de um desastre. Milhões de pessoas inocentes vão morrer. E você aqui profetizará. Não fique com medo. Eu direi o que você deve falar." Pessoal, em 1941, foi criado o segundo campo de concentração de Auschwitz. Para quem não sabe o que é um campo de concentração, era um lugar onde Hitler, não vou falar Hitler não, né? Vamos falar o nazismo, colocava as pessoas que tinham um desvio social. Quer dizer, se você fosse judeu, gay ou negro, você era colocado nesse campo de concentração. Também se você fosse cigano, você também era colocado lá. E lá as pessoas passavam por uma situação horrível de vida, entendeu? A cabeça delas eram raspadas, elas passavam por experimentos, eram chicoteadas. Na verdade, a visão de Hitler era tentar juntar essas pessoas todas para poder conseguir um avanço científico e médico, fazendo testes nessas pessoas, né? Se você quer saber mais ou menos sobre o que é um campo de concentração, tenta assistir o filme ou ler o livro do Menino de Pijama Listrado. Você vai entender exatamente o que eu estou querendo explicar. Mas em 1941, o Hitler criou o segundo campo de concentração de Auschwitz, que diferente do primeiro, que tinha só a intenção de guardar os judeus e usar eles para testes medicinais, o segundo era indicado apenas para extermínio, entendeu? Era um centro com câmeras de gases e câmeras de tortura somente para matá-los. Cerca de 1,5 milhões de judeus morreram naquela época. E esse campo de concentração foi criado no mesmo ano de que Baba Vanga teve essa visão e anunciou para o estado da Bulgária. Baba Vanga nasceu no dia 31 de janeiro de 1911. Ela vivia numa pequena fazenda na Bulgária com seu pai. Infelizmente a mãe dela havia morrido quando ela era bem pequena e o pai dela servia como um soldado reservista do governo búlgaro. Quando ela tinha apenas 12 anos, aconteceu uma grande tempestade na fazenda do pai dela. Extremamente, essa tempestade se concentrou apenas naquela fazenda. Houve um furacão bem poderoso e o corpo frágil da menina foi erguida no meio desse furacão e lançado numa área da fazenda. Horas mais tarde, os vizinhos da fazenda e o pai dela encontraram a menina e o seu rosto estava coberto de areia. De cá pra lá, ela começou a ter uma infecção generalizada nos seus olhos.
e ela começou a perder a visão. Baba Vanga conseguia fazer trabalhos simples quando ficou mais adolescente, mas devido à sua cegueira era muito difícil. Até que um dia o pai dela perdeu uma ovelha e ela descreveu com exatidão o local onde a ovelha se encontrava. Aos 17 anos, ela já fazia previsões totalmente sérias sobre acidentes trágicos e acontecimentos que iriam ocorrer nas cidades próximas. Ela era visitada por várias pessoas durante todos os dias e ela os ajudava fazendo suas clarividências e também criando pequenos remédios feitos de cera de abelha e terra. Estava mais adulta, ela foi visitada por pessoas muito importantes, prefeitos, fazendeiros e etc. Existe uma história não confirmada de que o próprio Adolf Hitler visitou ela e que depois da sua consulta ele saiu com a cara nada feliz de lá. Tinha 22 anos, ela previu a morte de Stanley. Infelizmente, naquela época, se você fizesse ou falasse alguma coisa sobre o ditador, o Stanley, você automaticamente era acusada de traição e era presa. Ela foi presa e ficou cerca de alguns meses em reclusão. Depois daqueles tempos de reclusão, ela foi libertada e alguns meses depois, Stanley morreu. Mas ser vidente, se é que isso existe, não é uma coisa tão fácil, porque você tem que entender que prever o futuro é uma coisa, mudá-lo é impossível. Em 1947, ela previu a morte do seu próprio marido. Em 1955, o marido dela caiu numa profunda depressão e começou a vadiar e a entrar no alcoolismo. Em 1956, ele morreu de uma cirrose grave. A partir de então, Baba Vanga começou a se vestir apenas de preto. Uma frase que ela dizia que assustava as pessoas em volta dela era: Eu vi o lugar onde ele estaria. Pelo tom de voz dela, não parecia ser um lugar nada agradável para o marido dela. Tem que entender que ela trabalhava para um governo e que ela deveria fazer essas previsões para o governo. Mas havia duas previsões delas que me deixaram um pouco chocado. Seguinte, eu vou ler elas. Na virada do século, em 1999 ou 2000, Kursk, que é uma cidade da Bulgária, será coberto com água e o mundo inteiro vai estar chorando sobre ele. Ela falou essas frases em 1980, 20 anos depois dessa previsão. Alguns anos depois da própria morte da própria Baba Vanga, em 1996, houve um acidente búlgaro com um submarino russo. Várias pessoas que estavam dentro desse submarino morreram afogadas e presas lá dentro. O submarino havia sido nomeado como Kursk, em homenagem à cidade. Mas a previsão que mais assustou dela foi a seguinte. Em 1989, ela falou a seguinte frase: horror, horror. Os irmãos americanos, ou os gêmeos americanos, vão cair depois de serem atacados pelos pássaros de aço. Os lobos uivando sobre um arbusto e o sangue será derramado. A parte engraçada, galera, é que em inglês arbusto significa bush, talvez dando uma referência ao sobrenome do presidente da época. Os gêmeos americanos ou os irmãos americanos se referiam às Torres Gêmeas no atentado terrorista do 11 de setembro de 2001. Pessoal, a Baba Vanga fez várias previsões. E, sinceramente, a maioria delas deu errado. Vou deixar aqui o link do site do alemdaimaginação.com, que ele fez uma lista de todas as previsões dela, porque ela tem previsões desde 2010 até o ano 5079. Previsões que eu não acho que uma mulher que era fazendeira e cega teria capacidade de criar, porque são coisas complexas, porque são previsões complexas que seguem uma ordem cronológica, mas segundo ela o mundo acabaria no ano 500, no ano 5079, no ano 4304 a ciência encontraria um caminho, uma forma ou um remédio capaz de curar qualquer doença. E no ano 4599 a humanidade chegaria à imortalidade, o que não é uma coisa tão inverídica, já que nós temos grandes avanços no que diz em relação à mortalidade do ser humano, como por exemplo foi anunciado o primeiro transplante de cabeça, ou análises que estão sendo feitas geneticamente para tentar determinar por que a morte acontece e como evitar essa deteriorização celular. E em 5078, a decisão de ultrapassar o limite do universo é feita e mais de 40% da população é contra isso. Um ano depois, o fim do mundo como nós conhecemos. É um pouco assustador. Mas de qualquer forma, galera, teve muitas previsões que deram certo, outras que deram errado. Uma que deu certo é que em 2016 ele previu que os muçulmanos iriam começar a fazer uma invasão na Europa. E nós tivemos os acontecimentos em Paris. Ela falou que existiria um afro-americano na liderança dos Estados Unidos. E quando ele saísse, os Estados Unidos iriam entrar em uma crise econômica. E isso é uma coisa que está acontecendo agora. Eu fiquei muito fissurado com ela. De qualquer forma, essa foi a verdade sobre a Baba Vanga. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei para ajudar na divulgação desse canal. Se você não gostou, deixe seu dislike, é importante avaliar. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá? E participe das redes sociais, estão todas na barra de descrição, tá? Se você tem uma sugestão para monstro, ser creepypasta ou história, deixe nos comentários. Eu vou estar trazendo vídeo para poder
de trazer para você a verdade sobre ele. Isso te ajude numa situação difícil. Mais uma vez eu seria eternamente grato. E essa foi a verdade sobre a Baba Vanga. Gabo desligo.